Quero ler esse texto do capítulo 14, versículo de número 29. Jesus anda sobre o mar. Para muitos é impossível andar sobre o mar, mas para Jesus é possível. E se é possível para Jesus, é possível para você também, porque para Pedro foi possível enquanto ele estava no sentido com Cristo. Então eu quero assim ler já o versículo de número 26 de Mateus capítulo 14, 26. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você já viu? Os discípulos vendo aquele homem andando sobre o mar, começaram a ficar atormentados, com medo, ficaram apavorados, porque não sabia quem é esse homem que está andando por cima do mar. Irmãos, quando você anda com Jesus, tudo pode acontecer. Tudo pode ser possível para acontecer. Quando você está com Jesus, irmãos, aquilo que é impossível ser, é impossível acontecer, é impossível viver, é impossível ressuscitar, é impossível ser curado, é impossível ter qualquer viravolta, é possível para Deus, é possível para Cristo, é possível para aquele que está cheio do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para colocar dentro do teu lar nesta noite, dentro da tua casa nesta noite. Jesus entra dentro da tua casa nesta noite para fazer, tornar as coisas possíveis na tua vida, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. Tudo é possível para aquele que crê, irmãos. É possível você viver uma vida em santidade. É possível você viver uma vida de fé. É possível você viver uma vida curada. É possível você vencer a pandemia do coronavírus. É possível você vencer as lutas dia a dia. É possível você alcançar as bênçãos preparadas de Deus para você. Tudo é possível. Mas aqueles discípulos, irmãos, estavam em uma vigília com Jesus, ouvindo a pregação de Jesus em um certo lugar. Então tinha que passar por água, por um lago, por um rio, pelo mar. Tinha que passar para o outro lado. E Jesus põe eles no barco e manda eles ir na frente, que Jesus ia depois. Mas quando ele chega no meio do mar ali, no meio da água, vê um homem andando sobre as águas com eles. E eles se assustaram. Então no versículo de 27 vai dizer: Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: não tem, ou seja, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, não tenha medo, sou eu. Amém, irmãos? Às vezes acontece muita coisa e você pensa que é isso, é aquilo, mas se você está com Jesus, irmão, não tenha medo das coisas. Cristo está dizendo: não temas, sou eu. Eu estou com vocês. Quem mandou vocês atravessar o mar? Quem mandou vocês atravessar o rio? Quem mandou vocês atravessar o lago? Quem colocou vocês no barco? Quem foi que empurrou o barco para prosseguir adiante? Não foi eu? Quem foi que disse que ia atrás de vocês? Não foi eu? Quem foi que disse que ia adiante de vocês? Não foi eu? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor, irmãos, na sua casa, na sua vida. Se você um dia levantou as mãos dizendo: Senhor, eu te quero pelo resto da minha vida, eu te quero pela minha vida toda, Senhor, eu quero andar contigo, Senhor, eu quero viver na tua presença, Senhor, eu quero sentir o Senhor todos os dias da minha vida, o meu levantar, o meu deitar, eu quero sentir o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Acabou, irmão, as coisas que era impossível, vai tornar tudo possível. Então Jesus, irmãos, foi que mandou aqueles discípulos entrar no barco e passar para o outro lado.
Não foi outra pessoa, foi Jesus. Se Jesus manda, pode vir vento forte, pode vir ventania, tempestade, barco sacudir, alguém cair dentro da água, mas ele está lá para salvar. Ele está lá para tirar você dessa tempestade. E Jesus, irmãos, quando os discípulos estão ali, Jesus fala, não temas, sou eu. Jesus não diz, é outra pessoa, não, sou eu que estou aqui. Então Pedro, e aqui diz no versículo 28, respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Oh glória, aleluia, Jesus. Eu quero que você tenha essa fé. Se Jesus te manda, vai. Jesus não disse, não venha Pedro. Eu sei que você está com uma fé duvidosa aí, não venha não. Se for para duvidar, não venha não. Mas Pedro disse, se tu és, manda. Se és tu, manda que eu vá para ver se eu não vou. E ali, irmão, Jesus vai e fala para Pedro, vem Pedro. Jesus jamais vai negar a você aquilo que você deseja. O que é que você está desejando hoje para Jesus dizer, vem? O que é que você está precisando para Jesus dizer, toma? Vem receber. Jesus está dizendo, vem receber, Pedro. Oh glória, aleluia, Jesus. Vem receber a bênção, Pedro. Vem receber o milagre, Pedro. Vem receber, Pedro. Mas acontece uma tragédia no meio do caminho. Acontece uma tragédia no meio do caminho. E Pedro, irmãos, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Uma palavra dessa, irmãos, é muito forte. Jesus está andando por cima das águas. E para muitas pessoas é impossível uma pessoa andar sobre uma água. A água é mole e desce. Mas para Jesus é possível andar sobre a água. E para quem está com Jesus é possível também. Pedro desceu do barco e andou sobre a água. Andou sobre a água. Pedro andou sobre a água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas aí aconteceu quando você tira o foco, o sentido, o pensamento, a busca e tira o sentido daquilo que você ouviu primeiro. Vem. Quando você tira o sentido de você, que aquilo que ouviu um dia, dizer vem. Aí você desce, você cai, você desiste, você esmurece, desanima de andar sobre as águas com Jesus. Pedro, irmãos, no versículo de número 29, ou seja, no versículo de número 30, vai dizer, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. O que foi que aconteceu, irmão? Veio um vento forte e ele teve medo. Todos aqueles que têm medo, não acham que é possível as coisas, começa a andar e no meio do caminho diz, não é possível isso. Não é possível eu andar com Jesus e estar assim. Não é possível eu ser um cristão e estar vivendo numa pobreza, estar vivendo mendigando. Não tem isso, não tem aquilo. Jesus disse, tudo é possível para o que crê. É possível você ter e é possível você não ter. É possível você ter comida e é possível você não ter. É possível você ter veste e é possível você não ter. É possível você ter casa e é possível você não ter. Mas é possível você ter Jesus Cristo para te dar tudo o que você precisa. Porque Ele supre as suas necessidades. Aqui nesse mesmo texto, irmãos, no capítulo 14, a gente vai ver a primeira multiplicação dos pães. Você vai ver mais adiante, no capítulo 15, a segunda multiplicação dos pães.
E Jesus vai dizer lá também no capítulo 16, a respeito dessas multiplicações dos pães, do versículo número 8 em diante. E Ele quer te abençoar nesta noite. Jesus Cristo, irmão, quer fazer algo na tua vida nesta noite. Jesus Cristo, irmão, Ele quer fazer uma coisa muito forte. Ele quer te dar algo muito importante. Ele quer te batizar com a fé. Ele quer introduzir a fé na tua vida. Ele quer liberar para você o dom de curas. Os dons de cura que você precisa. E aqui Pedro, irmãos, quando ele tem aquele vento forte, quando aquele vento, ele com medo, vai e desce sobre as águas. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, e clamou, e ele ali com vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro começou a descer para o fundo, a Bíblia diz assim, para o fundo. Pedro estava descendo. Imagine Pedro se apavorado naquele momento, descendo ali, Senhor, salva-me. Se é muito no dia de hoje, irmão, deixava Pedro descer, porque como é que está andando com Jesus, como é que está tendo fé, e aí desiste, vacila, cai no pecado, cai nisso, cai naquilo, então volta de novo para onde tu veio. E aí não, mas Jesus não indagou nada de Pedro. Não amaldiçoou Pedro. Não lançou Pedro na cova. Jesus, a única coisa que Jesus fez, irmão, estendeu a mão e salvou Pedro. Nós vamos ver que aqui no versículo 27... No versículo de número 31 vai dizer, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste de mim? É um conselho que Deus está te dando. É um conselho que Jesus estava dando a Pedro. Homem de pequena fé, por que está duvidando de mim? Não duvide de mim não. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus dá essa orientação a Pedro, irmãos, todos ali começam a entender o motivo que Jesus está naquele lugar. Quando Jesus levanta Pedro de lá do fundo, dizendo, Pedro, homem de pequena fé, por que está duvidando de mim? Por que está duvidando da minha presença? Por que está duvidando da minha palavra? Por que está duvidando daquilo que eu estou falando contigo? Vem! Se tu vem e andou um certo período, continua. Se tu vem, está vivendo comigo, andou e não está continuando, tu vai descer, Pedro. E olha o que aconteceu, irmãos. No versículo de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Às vezes, irmãos, acontece muito vento dentro do nosso lar. E é verdade. Às vezes é o marido e a mulher que é cristã, que segue a Cristo. Mas às vezes é um vento forte, como aconteceu com Pedro. E tem medo de muitas coisas. Mas não sabe que este vento pode ser acalmado por Jesus. Este vento pode ser cessado por Cristo. E às vezes hoje mesmo está tendo esse vento e Jesus Cristo vai cessar esse vento da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, a briga, a discussão que está acontecendo. Cristo pode fazer isso, só é você ter fé. O Espírito Santo dá o dom da fé para você. E você pode alcançar essas bênçãos, essas maravilhas na tua vida. Por isso, Cristo, irmão, pode fazer com que este vento seja apaziguado, seja acalmado. E isso ele fez com Pedro.
O vento que fez com que Pedro ficasse com medo, Jesus Cristo exterminou aquele vento. Acalmou o vento que fazia Pedro ficar com medo. Tem muitas coisas, irmão, que está fazendo você desistir. Tem muitas coisas que estão fazendo você ficar atormentado dentro de casa. Você não está conseguindo discernir verdadeiramente se você está servindo ou não servindo a Cristo. Mas uma coisa eu te digo, irmão, reconheça que Cristo é o Filho de Deus. Reconheça que Cristo te chamou, então Ele garante a sua vida, a sua vitória. Ele garante tudo o que há na sua vida. Ele chamou Pedro e garantiu Pedro até o fim que Ele estava com ele. Mesmo Pedro traindo, mas mesmo assim Jesus garantiu que estava com Pedro. Até o fim, irmãos. Você precisa disso. Você precisa ter essa fé. Você precisa crer nisso. Para que aconteçam as coisas boas na sua vida. As coisas de Cristo na sua vida. Por quê, irmãos? Porque vai ter muitas pessoas que vão te ensinar coisas erradas. Tem uma passagem aqui, irmãos, no capítulo 16, Jesus fala, os fermentos dos fariseus. Jesus mandou os discípulos dele ter cuidado contra os fermentos dos fariseus. Aqui no versículo de número 8, Jesus vai dizer, no capítulo 16, versículo número 8, vai dizer, Jesus disse, adverte e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam-se entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão? Falou os discípulos. A gente ficar cuidado dos fermentos dos fariseus, dos saduceus. Tomar cuidado porque nós não temos pão, porque vamos comer o pão deles. E Jesus, percebendo isso, disse, por que razoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos tendes fornecido de pão? Homem de pequena fé, Jesus está dizendo, dando o mesmo conselho. Por que está fazendo isso? Não é por isso, não é pela comida do pão. Que eu estou falando isso para você ficar cautelado, você ficar ter bastante atenção nas coisas que vocês estão fazendo, estão vivendo. É pelos ensinamentos deles. Olha o que Jesus está dizendo, irmão, no versículo de número 9, capítulo 16 de Mateus. Não compreenderdes ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardais do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aí agora os discípulos compreenderam. Então compreenderam que não dissera que se guardava do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Doutrinas e ensinamento dos fariseus. E o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos, é os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, que não leva você a ter uma fé plena em Cristo, mas leva você a ter uma fé nos objetos de hoje que oferece. Oferece para você levar para casa os objetos para você ser curado. Leva os objetos para você receber a bênção. Jesus Cristo vive, irmãos. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Então tudo que você precisa, clama a Ele, e Ele te concederá. Jesus Cristo, irmão, Ele existe e Ele está presente na nossa vida. Cautelai-vos dos fermentos dos fariseus, dos ensinamentos, das suas doutrinas. E o que está acontecendo no dia de hoje é objeto, é deuses estranhos que você leva para dentro da sua casa e você nem sabe. E você não percebe isso.
Mas aquele que sabe, aquele que percebe, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, eu creio, irmão, que Jesus Cristo é o suficiente para a nossa vida. Não precisa de outra coisa a não ser mais Cristo. Não precisa você adorar mais imagem de escultura nenhuma. Não precisa você ter mais balandangos, você ter mais pingentes, correntes. Você não precisa ter mais tanta coisa que você leva para os lares da sua casa, enchendo de deuses estranhos lá, de Dagon. Porque é de Dagon. Porque cada objeto desse vale um dinheiro. Vale um centavo. Você não leva um objeto desse se não for por dinheiro. Você só leva se tiver dinheiro. Então é Dagon que está fazendo parte desses objetos e não Jesus Cristo. Tome cuidado desses fermentos. Tome cuidado desses ensinamentos e dessas doutrinas. Porque o nosso Jesus Cristo, irmão, a doutrina de Jesus é essa. Seguir a Ele, prestar atenção nele, para que assim você não desça. Mas se você descer, Ele está pronto para te ajudar, para te levantar. E ali, quando você reconhece essa fé, reconhece esse Jesus com você, olha o que é que acontece no versículo de número 35. E quando os homens daquele lugar, conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. É isso que eu quero, é isso que eu peço, é isso que eu desejo que você tenha o desejo de tocar em Jesus. Não pelo objeto, mas pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas crê, sabe que existe. Porque, irmãos, aqui a gente vai ver no versículo de número também 33, vai dizer: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu peço para os irmãos nesta hora, não tem esse joinha aí, irmão, pode continuar apertando pelo nome de Jesus. Aperte em nome de Jesus, pode apertar com vontade, não importa que você vai ver subindo o joinha, mas pode apertar. Isso é fé, que essa obra de Deus, que Jesus Cristo está na sua vida, está fazendo algo em você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então tenha essa fé que Pedro teve de ouvir Jesus Cristo para ir. Mas não viva numa vida medrosa, não. Não viva numa vida que tudo que acontece igual aqueles viu, é um fantasma. Não, para com isso. Você, quem te chamou, quem está com você é Jesus. E Ele pode mudar. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. É isso, irmão. Pode apertar com vontade esse joinha, em nome de Jesus. Então eu já quero deixar essa palavra, irmãos, para você nesta noite. Que aonde Jesus chamou Pedro, e Pedro foi, quando ele está com a voz, quando está com sentido em Jesus Cristo, ele consegue andar sobre as águas. Mas quando ele tira o sentido que vem o vento, ele não prestou mais atenção em Jesus Cristo, mas prestou atenção no vento. É a mesma coisa do coronavírus, está aí. Você não está prestando atenção em Jesus Cristo, mas está prestando atenção no coronavírus. E está tirando você da presença de Deus. Você está descendo, está afundando. Está na hora de você clamar nesta noite. Está na hora de você dizer: Senhor, salva-me. E Ele vai estender as mãos e vai te tirar desse fundo do poço, desse lamaçal. Porque Jesus, Ele é amor. Jesus é misericordioso. E quando você reconhece, porque Jesus é o Filho de Deus, e você também
vai falar para as outras pessoas igual esse povo chamou, quando conheceu Jesus, reconheceu que Jesus estava ali, saiu pelo redor de todo aquele povoado para chamar os enfermos, para ir levar ali, para tocar na orla do manto de Jesus ali. E todos ficaram sãos quando tocava no manto de Cristo. Eu quero que você toque pela fé. Você com seus olhos fechados, você com seu coração aberto, você com sua vida livre para Cristo. Eu quero que você toque pela fé em Jesus. Sinta Ele estar em você. Sinta Ele chegar na sua casa. Sinta Ele chegar na sua vida. Sinta Ele falar com você. Falar com seu marido. Você, esposo. Sinta Jesus falando com você. Você, esposa. Jesus falando contigo. Como falou com Zaqueu. Como falou com aquele cego Bartimeu. Como falou com aquele paralítico há 38 anos para descer naquele tanque. Como falou com aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos passando por aquele sofrimento. E todos eles, Jesus disse: a tua fé te salvou. Eu quero que você seja salvo pela fé em Cristo. Eu quero que teu casamento seja salvo pela fé em Cristo. Eu quero que tua família seja salva pela fé em Cristo. Eu quero que tua descendência seja salva pela fé em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. Senhor, graças te dou, meu Pai, que o Senhor me deu esta palavra e pelo Espírito Santo, o Senhor nos deu a conforme, meu Pai, interpretação por ela. E essa interpretação trouxe ao coração de cada um que está assistindo uma bênção sobre eles. E por isso eu agradeço ao Senhor e graças te dou. Que o Senhor, meu Deus, tocou no coração, na alma dessas pessoas, desse esposo, dessa família, meu Pai. Da casa de cada um, meu Deus. E eu peço ao Senhor que o abençoe. Aquele, meu Deus, que está doente, enfermo, que está infectado. Meu Deus, eu peço nesta hora, Pai, que pela fé eles estão tocando na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. Eles estão ouvindo Jesus dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eles estão sentindo a mão de Jesus tocar onde está a enfermidade. E a enfermidade está caindo por terra, está sendo curada esta pessoa. Essa pessoa que está com a dor na cabeça, essa pessoa que está com febre, essa pessoa que está com dor que não aguenta mais, o Senhor Jesus Cristo está tocando, está falando com ela. Não duvide de Jesus. Não seja só de pequena fé, mas seja de uma fé que Jesus se agrada. Jesus está te puxando agora, Jesus está estendendo a mão, porque você está clamando, você está falando com Ele. E Jesus está agindo na tua vida. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio de vós. E conosco está o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo distribuiu este dom, deu este dom para você, de crer em Jesus Cristo. E o dom da cura está junto com você. E eu peço, meu Deus, aquele que nesta hora está no leito de hospital, entubado, o Senhor está resgatando esta pessoa, como resgatou Pedro, que estava afundando naquela água. Aquele que está na maca nesta hora, indo para uma cirurgia, o Senhor Jesus Cristo já está desfazendo toda a enfermidade que estava no corpo. E o testemunho vai ser que verdadeiramente foi o Filho de Deus que fez esse milagre. Meu Deus, cura esta mulher, cura este homem, cura este marido, essa esposa. Traz no casamento a paz, traz no casamento a alegria, traz no casamento o amor fraternal um para com o outro. Em nome de Jesus de Nazaré. E você que crê, diga glória a Deus. E que Deus abençoe cada um, meus irmãos.
Você que pediu oração, essa oração foi para você, que colocou seu parente, que colocou a sua família para apresentar a Deus, já foi apresentada ao Senhor. Eu peço ao Senhor que na próxima segunda-feira venha ter mais uma palavra de fé para o teu coração e para a tua vida. Amém? E fique em paz, fique com Jesus e um Feliz Natal para todos, irmãos. Que esse Natal seja um Natal para todas as famílias crer em Jesus Cristo. Ter fé em Cristo, que Ele pode curar e salvar todos vocês. Qualquer vento que vier dentro de seus lares, Jesus Cristo pode eliminar ele e fazer ele ficar calmo. Amém? Então, que Deus abençoe, vá em paz e vá com Jesus. Amém.